Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho do gerenciamento das aquisições do projeto. O gerenciamento das aquisições do projeto, ela tem se tornado uma área muito importante dentro das organizações, dentro dos projetos. Uma crescente terceirização dos serviços internos da empresa, levando isso para fora, né, da empresa, terceirizando. E com isso a gente gera uma demanda de ter que gerenciar esses contratos, de realizar, conduzir esses contratos, planejar. E aí eu trago aqui uma fala do Tom Peters, que é um economista muito famoso nessa área de gerenciamento, de planejamento de negócios, do what you do best and outsource the rest, ou seja, faça o que você sabe de melhor e o resto terceirize, né? Jogue para fora. Né? Então, essa é uma das mudanças que a gente tem tido nesse processo de evolução na área de TI, na área de desenvolvimento de software. Acompanha também essas mudanças. A gente tem hoje diversos serviços sendo prestados, seja com infraestrutura, seja com compartilhamento de máquinas, de containers. A gente tem hoje o serverless, onde você só coloca uma pequena parte do seu código lá fora e toda a infraestrutura ela te entregue como um serviço. Né? Então, é uma área que tem crescido bastante. Para vocês terem uma ideia de como é que seria esse nível de contrato, né? Eu trouxe aqui para vocês uma das cláusulas do contrato. Eu trouxe aqui para vocês uma das cláusulas do contrato da Amazon. Então, eles têm um percentual de garantia de funcionamento mensal que eles acordam com você, e em caso de alguma indisponibilidade, eles colocam aqui, por exemplo, um percentual de retorno para você, ou seja, se eles não cumprirem o acordo que eles fizeram com você, eles devolvem uma parte em crédito para vocês. Então, para cada tipo de serviço, esse aqui é do S3, eles vão te devolver, vão te garantir um nível de serviço e vão te devolver um percentual em crédito para compensar essa falta de serviço, essa falha no serviço. O processo de gerenciamento das aquisições, ele é dividido em planejar aquisições, conduzir as aquisições e controlar as aquisições. No primeiro grupo de processo, nós documentamos as decisões de compra, especificamos o que vai ser comprado e, por fim, identificamos quem são os vendedores que podem prover, que podem entregar o que a gente especificou. Conduzir as aquisições é onde você passa a selecionar aquele vendedor e você formaliza o contrato. Então ele vai desde a seleção, ou seja, você realmente conduz. Então você pega aquele plano que você fez para poder comprar ou contratar aquele serviço e você conduz aquele plano até a formalização do contrato. Depois disso, controlar as aquisições. A ideia é que você gerecione os relacionamentos, então você vai tratar ali com o seu fornecedor, você vai fazer com que ele garanta o contrato, você vai monitorar o contrato, você eventualmente precisa de fazer alterações ou correções no contrato e, por fim, encerra-se o contrato. Então, esse aqui é o ciclo, né, a visão geral do ciclo do gerenciamento das aquisições segundo o nosso PMBOK. O processo de gerenciamento das aquisições, basicamente, ele descreve um relacionamento entre duas partes, um vendedor e um comprador. Ela pode ser definida em relação à quantidade de horas de mão de obra ou pode ser alguma taxa específica de mão de obra. Ele pode também levar a contratos muito complexos, como a realização de um projeto por vários anos, por exemplo. Então, ele é bem abrangente. Quando a gente fala de formalização, nós temos aí diversos tipos de contratos disponíveis para a gente poder realizar durante esse processo de aquisição. Um deles é o contrato de preço fixo, ou seja, você acerta um valor que é fixo lá no começo do projeto. Então, quanto que vai custar para desenvolver esse aplicativo aqui? Por exemplo, 50 mil. Então, o preço está fixo, então vai ser aquele valor ali até o final do projeto. Existe também preço fixo com remuneração de incentivo. Normalmente, esse cara aqui acontece quando a empresa ela quer incentivar que a entrega daquele produto ou daquele serviço seja adiantada, então ela acorda um prêmio para aquela empresa
quando ela atingir uma determinada meta. Então, por exemplo, se a gente foi contratado para construir um aplicativo em 12 meses, custando aí 50 mil reais, a empresa pode falar, olha, eu te pago 70 mil se você entregar em 11 meses, por exemplo. Então, é como se fosse um incentivo para acelerar o processo de entrega do resultado. Contrato de preço fixo com ajuste econômico do preço. Esses caras aqui, eles vão ser indexados com algum índice econômico, por exemplo, dólar, IPCA, IGPM. Além disso, pessoal, nós temos os contratos de custos reembolsáveis. Nesse caso aqui, a empresa que está prestando serviço ou a pessoa que está prestando serviço, ela tem um custo de reembolso. Então, todos os custos que ela tem, por exemplo, se eu fui prestar um serviço em um determinado local, eu tenho custo de deslocamento, eu tenho que comprar algum material para realizar aquele serviço. Tudo isso é reembolsado de forma completa, de forma total, mais uma remuneração que é acordada. Então, o valor do serviço é, por exemplo, 10 mil reais, mais os custos que a pessoa teve com a execução daquele serviço ou com a entrega daquele produto. Contrato de custo mais remuneração de incentivo, então é exatamente igual a esse de cima, só que a gente tem um incentivo com relação à entrega antecipada. Então, da mesma forma que a gente teve lá no outro tipo, a gente tem essa entrega antecipada com um prêmio por essa entrega, a gente tem um incentivo. Contrato de custo mais remuneração concedida, nesse caso aqui, a gente tem um custo para a execução daquela atividade e mais uma remuneração com base aí em alguns critérios que eles podem colocar. Por exemplo, pode ser um desempenho que o vendedor tem, por exemplo, com relação à quantidade de coisas que ele conseguiu fazer ou de acordo com a quantidade de clientes que ele conseguiu executar em relação àquele serviço. Além disso, nós temos os contratos de preço de custo híbrido, ou seja, a gente tem, nesse caso aqui, nós temos contratos por tempo e material. Nesse caso aqui, a gente tem aí uma mescla, né, de contratos de custo reembolsável com contratos de preço fixo. Trazendo para vocês uma visão geral desses tipos de contrato, então, nós temos os de preço fixo, né, preço garantido, remuneração de incentivo, né, garantido mais incentivo, garantido mais com reajuste econômico. Custos reembolsáveis, custo reembolsável mais uma remuneração fixa acordada, custo reembolsável mais uma remuneração por incentivo baseado em algum critério previamente definido. Híbrido, tempo e material, e a gente tem uma mescla desses diversos custos. Quando a gente vai para o serviço público, nós temos aí a lei de licitação que te dá todas as ferramentas para você conseguir adquirir um produto no mercado. Então, nós temos aí um conjunto de tipos, de formas que a gente pode realizar essa execução dessa compra, né? Então, nós temos aí pregão, leilão, convite, concurso, tomada de preço, concorrência, né? Então, basicamente, essa aqui é uma visão geral do que a gente conseguiria fazer no serviço público. A principal lei que rege todas essas regras é a lei federal, é a lei 8666 de junho de 1993. Esse cara aqui é a lei base que a gente tem, que versa todas as informações de como a gente consegue adquirir, comprar, realizar esse tipo de trabalho dentro do serviço público. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um exemplo aqui de uma licitação, de um processo de licitação de uma prefeitura. Então nós temos aqui, por exemplo, uma listagem de coisas que eles querem adquirir. Então nós temos aqui um exemplo. Desinfetante de pinho líquido, ou seja, o que eles estão querendo comprar aqui? É aquele famoso pinho. Então eles estão querendo comprar um desinfetante. Então, 2.000 litros de desinfetante. No processo de licitação, você não pode colocar uma marca específica. Então você tem que colocar as características para que você consiga dizer muito bem qual o produto que você está querendo adquirir. Senão, se você não especificar muito bem, pode vir um produto ruim que não atenderia à qualidade que você está
querendo naquele processo de compra. Durante o processo de aquisição, existem algumas etapas, né, alguns processos que a gente precisa fazer para poder, por exemplo, solicitar informações de um determinado fornecedor. E aí nós temos basicamente 3 tipos de solicitações que a gente pode fazer: solicitações de informação, solicitação de cotação e solicitação de proposta. Nesse caso aqui, eu estou querendo mais informações sobre o produto ou serviço específico que eu estou querendo adquirir. Solicitação de cotação. Nesse caso, eu já estou querendo tentar entender qual é o valor que aquilo custará para mim. E a solicitação da proposta já é quando você já entendeu mais ou menos o que você está querendo ali identificar, e agora você está querendo uma proposta para aquilo ali que seja atendido. Ou seja, você já entra em informações de, por exemplo, prazo, especificando mais o conteúdo. Então já é uma coisa já mais de estou praticamente fechando aquela proposta de aquisição, seja de serviço ou de produto. Esse aqui é um exemplo de solicitação de cotação. Então, durante a elaboração do nosso plano, nós podemos construir e reunir esses templates que vão ser utilizados durante toda a execução da minha aquisição, durante o meu projeto. Então aqui nós temos um modelo, então vocês já podem deixar o modelo pronto e sempre que vocês precisem fazer uma cotação, vocês lançam mão desse modelo para poder fazer aquela cotação.